Igreja, Pastor Osmir, homem de Deus, um homem que eu já disse também diversas vezes aqui, eu admiro, é um homem que com o passar do tempo conseguiu ganhar meu respeito, e eu amo, gosto de estar aqui. Pastor Osmir me deixou de banco um tempo, você viu, né, que estava meio sumido, me deixou de banco um tempo, confesso que eu estava com saudade dos irmãos, com saudade da igreja, e é um prazer para mim estar aqui louvando a Deus junto contigo. Parabéns pela igreja, está muito bonita, louvado seja Deus. Cada vez que eu venho aqui tem alguma coisa diferente. Aleluia, Deus abençoe vocês, amém? Se coloca de pé por gentileza. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ontem fez um filé parmegiana para mim, irmão. Foi de Deus, hein? Ota, que negócio bom, viu? A gente não está acostumado com essas comidas chiques, né? A gente come, a gente fica doido, né? Parece que nunca viu comida na vida. Glória a Deus. Querido, abre sua Bíblia aí por gentileza em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Louvo a Deus por essa oportunidade, por essa igreja. Louvo a Deus pela tua vida. Estamos felizes, né, irmão? Sexta-feira. Louvado seja Deus. Jesus é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus, amém? Irmão, aqui o povo é rápido, tem igreja que você vai que o povo não ia achar isso aí nunca, viu? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Querido, é interessante que ao ler as cartas do apóstolo Paulo, a impressão que dá é que ele está vivo em algum lugar do planeta, escrevendo carta nos dias de hoje, para a igreja brasileira ou para a igreja não sei de onde, mas a impressão que dá é que quando nós lemos as cartas de Paulo, e todas elas são cartas bem atuais, cartas que tratam realmente de coisas que estamos vivendo nos dias de hoje. E essa carta, querido, quando ela foi escrita aqui para a igreja de Tessalonicenses, em Tessalônica, fazia parte da Macedônia, diz a palavra em Atos capítulo 17, que Paulo esteve lá, e quando Paulo esteve lá, Paulo esteve na sinagoga dos judeus, e por 3 sábados pregou a palavra de Deus naquele lugar, discutia a palavra de Deus com os judeus que ali estavam, e diz a palavra que mulheres, diz a palavra que gentios, e diz a palavra que alguns, mas bem poucos judeus, aceitaram Cristo que Paulo estava pregando. Mas a verdade é que daí líderes judeus se levantaram e começaram a dizer, começaram a acusar a Paulo, que Paulo estava pregando um outro rei, que não era o rei deles, e diz a palavra que houve um grande alvoroço naquele lugar, e a ponto deles chegarem e dizer, aqueles que estão alvoroçando a terra, chegaram até nós. E diz a palavra que Paulo precisou ir embora, precisou sair de lá correndo, diz a palavra, e quando ele sai, daí ele vai para Atenas. Um pouco mais para frente, Paulo se preocupa com essa igreja, e Paulo escreve essa carta. Essa carta ela foi escrita baseada num relatório que lhe foi enviado por Timóteo, um jovem Timóteo. Paulo diz aqui, capítulo 2, versículo 18, que Paulo desejou estar lá em Tessalônica novamente, mas o diabo o impediu. E como o diabo o impediu, Paulo envia para lá Timóteo.
E quando Timóteo chega em Tessalônica, no capítulo 3 aqui do livro, na carta que nós lemos, ele passa um relatório para Paulo de como está a igreja em Tessalônica. E é interessante, querido, que algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, trazendo para os dias de hoje. Quando o pastor Osmir me convidou para estar aqui, ele falou assim para mim: é culto de libertação. E aquilo ficou batendo na minha cabeça, irmão, desde terça-feira batendo na minha cabeça. Libertação, 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 libertação. E eu não sou assim. E esse negócio ficou batendo. Eu ouvi a voz do Osmir toda hora, do pastor Osmir: libertação, libertação, libertação. Eu falei: eita Deus, o que vai ser, hein? E Deus falando comigo: a libertação, a libertação. E eu saí daqui, já orei, falei: Deus, me dê uma palavra para que eu venha ministrar para a tua igreja e ministrar para o teu povo. Porque, querido, essa igreja em Tessalonicenses era uma igreja nova, e uma igreja que estava passando por uma fase de crescimento. Querido, estamos vivendo dias, e todo dia eu escuto isso e me irrita um pouco, que a igreja evangélica está crescendo no Brasil, que a igreja está crescendo, que o movimento está crescendo. Querido, a igreja está inchando, a igreja não está crescendo, porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Querido, a manifestação do Espírito Santo tem que ser fundamental na igreja, para que a igreja venha crescer e se desenvolver. Querido, onde não existe o Espírito Santo, existe inchaço. Hoje a Bíblia diz que pessoas estão atrás de fábulas, atrás de palavras belas, palavras bonitas, que vêm bonito no meu ouvido, mas a prática que é bom nada. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que Paulo esteve lá uma vez, e diz a palavra lá, se você ver, Atos capítulo 17, que ele pregou a palavra de Deus. E o que nós lemos aqui: o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Sabe o que Paulo está querendo dizer? O evangelho que foi pregado em Tessalonicenses não foi um evangelho superficial, mas foi um evangelho que transforma, um evangelho que sara, um evangelho que cura, e um evangelho que anuncia a volta de Cristo. E quando o pastor Osmir me falou, irmão, ele falou assim: libertação. E aquilo ficou na minha cabeça: libertação, libertação, libertação. Ainda existe culto de libertação. Acho que é a única igreja de Bauru que tem culto de libertação. Porque hoje, querido, o padrão gospel, o padrão é culto de vitória. Nada contra, eu gosto do nome culto de vitória. Mas hoje, quando se fala em libertação, existem pastores especializados na área de libertação, e não é errado. Assim como existem pastores especializados em tratar com a família, pastores especializados em tratar com o ministério, existem pastores hoje especializados em tratar na área da libertação. O problema é a forma que isso vem sendo tratado. Hoje precisa, para se fazer um trabalho de libertação, se faz um encontro, vai todo mundo para um sítio, você fica lá sozinho, o pastor fica orando para você 12 horas, cantando música na tua cabeça 12 horas, você sai de lá novinho em folha, 3 meses você voltou do jeito que você estava antes. Querido, como é que um evangelho que é pregado em poder faz com que a igreja tenha tanta oscilação? Hoje eu estou crente, amanhã eu não estou crente. Hoje eu dou aleluia alto, amanhã eu não dou aleluia alto. Hoje eu dou glória a Deus alto, amanhã eu não dou. Hoje eu pulo, hoje eu danço, amanhã eu fico sentado, emburrado no banco. Querido, quando o evangelho de poder, quando o evangelho do Espírito Santo entra na vida do crente, ele nos transforma, ele muda a nossa história. Por que, querido, existe tanta oscilação, pastor? Parece que está numa gangorra. Hoje está crente, amanhã não está. Hoje dá aleluia, amanhã não dá. Hoje bebe, amanhã não bebe. Querido, olha, e me permita dizer, quando a gente fala de crescimento, não estou aqui porque eu estou na igreja de outras pessoas, mas na minha igreja eu falo isso. E lá eu aperto um pouquinho mais ainda. Esses dias eu mandei jogar fora, caixa de promessa. Eu falei: joga todas essas caixinhas de promessa no lixo. Falei: joga tudo no lixo essas caixinhas de promessa. Vai ler Bíblia. Bíblia ninguém quer ler, agora caixinha de promessa todo mundo quer. Você vai ler Bíblia, povo preguiçoso. Eu não estou aqui querendo dizer é fácil pregar na igreja dos outros. Não, lá eu também prego. Querido, o que eu estou querendo dizer é que é o momento de nós analisarmos a igreja. E eu nunca tive tanta certeza que Jesus está voltando como os dias de hoje. E a carta de Tessalonicenses é uma carta que fala disso. É uma carta escatológica. É uma carta que fala sobre a volta de Jesus Cristo.
E a igreja que viver em oscilação, igreja, quando eu falo eu e você, quando nós vivemos em oscilação, querido, nós temos que torcer para Jesus voltar quando ele estiver lá em cima, e quando ele estiver lá embaixo, Jesus voltar, a gente fica. Uma igreja que vive em oscilação não vai poder encontrar a Cristo. O que a Bíblia diz? Seja firme, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Querido, firme, constante e abundante. Querido, hoje eu estou firme, amanhã eu estou constante, semana que vem eu estou abundante. Nada vai me parar, nada vai me paralisar, nada vai me tirar do foco que é Jesus. O problema é que hoje, querido, existe essa oscilação. Eu sempre falo da minha esposa, eu sempre falo dela que ela bebia. Eu estou vendo bastante gente diferente aqui hoje. Ela bebia demais. O dia que ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ela nunca mais colocou um pingo de álcool na boca dela. O problema é que hoje virou o evangelho da facilidade, o evangelho do pode tudo. Se a família cristã não deixa, eu vou para outra que lá deixa. A gente está procurando uma igreja que fale de acordo com aquilo que eu penso. Querido, a palavra de Deus foi feita para nos confrontar dia a dia. A palavra de Deus foi feita para nos dizer o que é pecado. A palavra de Deus foi feita para dizer que nós precisamos mudar dia após dia. E a carta dos Tessalonicenses trata disso. Fala que a igreja, Paulo está lembrando eles: ei, vocês lembram que quando eu estive com vocês, eu não anunciei o evangelho somente de palavras, mas em poder do Espírito Santo. Querido, a igreja dos dias de hoje, ela tem deixado o Espírito Santo de lado. Por isso que existe tanta oscilação. Exposição é um problema para crente, exposição, né? Meu Deus! Lá na minha igreja, irmão, onde eu congrego, é todo ano. Chega em época de exposição, é 2, 3 que se perdem. Aí volta. No carnaval não se perde porque tem retiro. Mas, irmão, como que é as coisas? Como que se perde fácil? É João Bosco e Vinícius, é não sei o que, e o evangelho ficado de lado. Aí pior é que vem na igreja. Vem na igreja sábado, no culto dos jovens, ergue a mãozinha para cima, chora, aí depois vai lá no forrozinho de oscilação. Querido, nós não podemos viver essa oscilação. Nós não podemos viver essa oscilação, querido. É isso que Paulo está querendo dizer. Igreja de Tessalonicenses, eu sei que vocês estão impactando aí o lugar que vocês estão. Essa é a diferença da igreja de Tessalonicenses para a nossa. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito bem feito aí, e por isso que eu estou lembrando vós, para vocês não serem corrompidos pelos líderes judeus. Eu não estive aí somente em palavras, mas eu estive em poder. Atos capítulo 17 fala assim: por 3 sábados Paulo esteve na sinagoga discutindo a palavra com os judeus que estavam na sinagoga. Querido, só existe libertação se houver a palavra de Deus. O que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Querido, só existe transformação se tiver a santa palavra de Deus. O problema é que hoje a palavra tem sido tirada de dentro das igrejas. O problema é que a palavra tem sido tirada de dentro da nossa casa. Quanta gente uma hora dessa está assistindo a Tarde da Babilônia? Quanta gente uma hora dessa está lá se perdendo, não sabe nem o que está acontecendo, não assistiu a novela inteira, mas quer assistir o último capítulo. Quanta gente se perdendo, enquanto poderia estar aqui nessa noite chamando a atenção de Deus para a vida dela, buscando uma bênção, recebendo o melhor de Deus. Querido, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você não está aqui à toa, Deus tem bênçãos para você. Querido, palavra. Pregue a palavra na tua casa. Se olha no espelho e prega a palavra para você. Leia a Bíblia na tua casa. E aqui eu vou dizer também: joga a caixinha de promessa no lixo. Lê Bíblia.
Quer ler a caixinha? Leia a Bíblia também, não tem problema. Mas tem a Bíblia como manual de regra e fé. Tem a palavra de Deus como manual de regra e fé para a tua vida. Querido, as coisas só vão mudar na tua casa quando a palavra de Deus entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro do teu casamento, dentro dos teus estudos. Querido, a palavra do Senhor diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e ela é eficaz, querido, ela é eficaz para discernir os pensamentos e o coração do homem. Querido, a palavra de Deus, ela vai onde médico nenhum consegue ir. A palavra de Deus, ela vai onde ser humano nenhum consegue ir. Leve a palavra para a tua casa nessa noite em nome de Jesus. A palavra te livra do pecado. Guardei a tua palavra no meu, para não contra ti. Querido, tem gente guardando a palavra no lixo. Tem gente guardando a palavra na gaveta. Tem gente jogando a palavra no chão e pisando em cima. Querido, as coisas só vão mudar na tua vida, só vai existir libertação quando a palavra do Senhor estiver na tua vida. Sabe qual é o problema? Sabe o que eu tenho visto? Infelizmente, as pessoas não conseguem conciliar oração e palavra. Ou a pessoa ela ora demais e não lê muito a palavra, ou ela lê muito e ora de menos. Aí quando a pessoa ela lê muito e ora menos, ela vira um monstro de corpo pequeno com a cabeça grande, porque só tem conhecimento, só tem aqui. Agora quando ela ora muito e não lê nada, ela tem um corpo grande com a cabeça pequena. Agora quando nós oramos, jejuamos e lemos a palavra de Deus, querido, a gente se torna uma pessoa normal e completa, para a honra e glória do nome de Jesus. E 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, hoje como no dia da eternidade, amém. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer o seguinte: antes. O antes não está por acaso no texto. Antes significa prioridade. Pedro está querendo dizer o seguinte: priorize o crescimento. Estamos falando de crescimento. Se a igreja quer crescer, e ela deve crescer, priorize o crescimento na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está querendo nos dizer, igreja do Senhor? Cresça na graça. Sabe o que é graça? Experiências com Deus. Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. O dom de línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, e isso não tem sido mais buscado nos dias de hoje. As pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, não buscam mais ter um conhecimento em Deus através do Espírito Santo. As pessoas escutam tudo barulho, não sabem se é Deus que está falando ou não. As pessoas não têm sensibilidade, por não conhecer, por não ter experiência, são enganadas. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim lá em 2 Pedro: cresça na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque você não vai ser levado por ventos. Sabe o que Jesus está querendo dizer, irmão? Não olhe por vista, mas quando você tem a graça e o conhecimento, você não é levado por vento. Querido, Deus te trouxe nessa igreja, é aqui que Deus quer trabalhar na tua vida. Deus te colocou nesse lugar, a palavra de Deus tem sido pregada neste lugar. Fica aqui, não fica pulando para lá e para cá. Fica onde Deus te colocou e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Graça, experiência com Deus, conhecimento, palavra de Deus. Eu só posso entender a experiência se eu conhecer a palavra. Como que eu vou saber se foi Deus que falou se eu não conheço a palavra? Como que eu vou saber se Deus falou algo para mim se eu não conheço a palavra? Se eu nunca ouvi a voz dele? Querido, precisamos crescer. A igreja precisa voltar
a ter relacionamento com Deus. Eu acho bonito lá em Crônicas, quando Davi diz assim: ei, vamos trazer a arca da aliança de volta, porque não a trouxemos no dia de Saul. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Ei, vamos trazer a presença de Deus para perto de nós, querido. A igreja dos dias de hoje precisa trazer a presença de Deus para dentro da igreja, precisa trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, precisa trazer a presença de Deus para o nosso casamento. Precisamos, querido. Paulo, por 3 semanas, esteve pregando a palavra. Irmão, eu tenho medo, pastor, de mudança rápida. E é isso que acontece nesses encontros. A pessoa, ela chega lá, ela não olhou na tua cara hoje, ela foi para lá. Domingo ela chega aqui, ela te abraça, te beija, pede perdão. Daqui 3 meses ela faz tudo que ela fez antes de ir. Eu tenho medo disso, porque o crescimento ele é graduativo. Querido, hoje eu sei mais do que ontem, amanhã eu sei mais do que hoje. Pelo menos é para ser assim. A Bíblia, todos os fundamentos de fé e regra cristã estão baseadas, como diz o Malafaia, em movimento contínuo, crescente, rumo ao infinito. Hoje eu tenho fé, é de fé em fé. Então eu tenho uma fé hoje, eu tenho uma fé amanhã, eu tenho uma fé maior a semana que vem, uma fé maior o mês que vem. Conhecimento, ei, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu conheço hoje, conheço um pouco mais amanhã, um pouquinho mais semana que vem, um pouquinho mais ano que vem, e assim eu vou até chegar no céu. Querido, nós devemos buscar o conhecimento da palavra. Só existe libertação se estiver a palavra. Diga comigo, só existe libertação, mudança, se tiver a palavra de Deus. Bíblia. É isso aí. Toda mudança, querido, só existe se tiver a palavra. Segunda coisa que Paulo diz: e eu precisei mostrar para eles que Jesus precisou padecer para morrer e para depois ressuscitar, para que você e eu estivéssemos aqui. Só existe libertação se tiver espaldado no nome de Jesus. Não é pastor que te liberta, não é obreiro que te liberta, não é eu que vou te libertar, não. Quem liberta é o nome santo de Jesus. O que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade, palavra, e a verdade te libertará. Se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, Deus não te fez para ser amarrado, para ficar amarrado num copo de cachaça, ou num copo de cigarro, e nem no celular. Deus te criou, querido, Deus te fez para dominar sobre todas as coisas, e para te fazer livre, aleluia. Quantos são livres aqui em nome de Jesus? Querido, conheça a verdade, ela vai te libertar, ela vai te renovar e te restaurar. Aí diz a palavra, que aqueles... Depois você lê Atos 17, no comecinho ali. Ele esteve lá pregando a palavra, discutindo a palavra. Ele falou de Jesus. E depois diz a palavra que aqueles que aceitaram a Cristo que Paulo estava pregando, o seguiu. Mudança de relacionamento. Querido, como é que eu quero ser crente e me relacionar com o mundo? Eu lembro até hoje a Denise me falando, a gente nem namorava nada. Ela tinha parado de beber, tinha parado com a vida errada dela. Aí chamaram ela para ir no aniversário. Aí ela falou assim, eu lembro até hoje ela falando, eu não vou poder ir nesse aniversário. Aí alguém falou, por quê? Porque lá todo mundo bebe, lá todo mundo fuma. Se eu estiver lá, eu vou o quê? Eu vou querer beber. Querido, os relacionamentos que nós construímos, ele tem poder, querido, para influenciar, para que você e eu vivemos nessa oscilação. Querido, pare de andar com pessoas que falam mal do seu Cristo. Pare de andar com pessoas que falam mal da tua igreja.
Pare de andar com pessoas que falam mal daquilo que você tem feito, dos seus sonhos. Comece a andar com pessoas que oram. Comece a andar com pessoas que jejuam. Comece a andar com pessoas que leem a palavra de Deus. Mude os seus relacionamentos em nome de Jesus. Precisamos mudar. Você entra num grupo de WhatsApp. Eu estou num grupo, irmão, que eu estou lá só por causa da empresa que eu trabalhava. Porque às vezes eles mandam alguma notícia do que está acontecendo lá, precisa saber. Mas, meu irmão, é besteira o tempo todo, é bobagem o tempo todo, é coisa que não vale de nada, é coisa que, olha, não vai nos edificar em nada. O que é que tem edificado a nossa vida, irmão? É a palavra de Deus. O que edifica a nossa vida é oração. O que edifica a nossa vida é jejum. E a igreja dos dias de hoje está deixando tudo isso de lado. A palavra está ficando de lado. O nome de Jesus está sendo substituído na igreja, porque só o nome de Jesus não basta mais. Tem que ter a vassoura santa de Israel. Tem que ter a água benta dos crentes. Tem que ter a toalha santa do pastor, ou o terno suado do presbítero. Tem que ter. O cara cai, mas não tem como não cair, né? Tem que ter. Porque o nome de Jesus não tem mais efeito. O nome de Jesus não enche igreja. O nome de Jesus não enche lugar. Vai pregar o nome de Jesus? Não enche. O nome de Jesus não enche. Agora faz uma campanha aqui, coloca 100 vassoura. Eita, cante do vaso. Tu vai levar vassoura para a tua casa, vai varrer toda imundícia, joga um pouquinho de sal nos cantos da casa e tudo vai ficar bom. Mentira. Não cai nessa furada não. Leva sal para a tua casa e joga na sala. Não vai, irmão, não vai, só vai ter que sujar, vai varrer depois. Não vai acontecer nada com o sal que você joga lá. Coloca aqui, ó, coloca uma pulseirinha aqui. Essa pulseirinha, a gente orou no monte durante 12 dias. A gente orou, a gente lavou ela no óleo. Coloca a pulseirinha. Não vai resolver nada. O que sara, o que cura e o que um dia vai voltar é o nome de Jesus Cristo. Querido, a igreja de Tessalonicenses, não se deixe levar por essas coisas. Não se deixe, igreja. A Bíblia fala que no tempo do fim até mesmo os escolhidos seriam enganados. Se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Hoje o que tem atraído o povo para a igreja, querido, não é mais o nome de Jesus, infelizmente. Uma vez eu ouvi uma frase e eu não aceitei ela de princípio, mas depois eu vi que estava certo. Hoje as ovelhas não querem mais ser pastoreadas. Hoje toda ovelha tem uma opinião de tudo. O pastor pode perder o domingo inteirinho estudando. Ele chega à noite, é que ele prega a palavra, ele estuda, ele ora, ele jejua, ele prega a palavra. Aí a ovelha, a palavra não bateu no encontro dela. Não é a minha opinião. Querido, pastor foi feito para pastorear. Mesmo que aquilo me machuque, mesmo que aquilo não esteja aqui, eu estou errado mesmo, o que ele falou é verdade. Querido, a gente sabe quando a gente precisa mudar alguma coisa. A gente sabe quando a gente precisa transformar. O Espírito Santo fala. Querido, não é só palavra, mas é em poder que Paulo está dizendo, querido. A palavra, a sua palavra não, é a palavra com poder, é a palavra do Espírito Santo. E diz a palavra que houve uma grande transformação naquela cidade. Uma cidade que era pagã, uma cidade onde o povo adorava vários tipos de deuses. Diz a palavra que quando Paulo chegou lá, o alvoroço foi tão grande na cidade, que eles disseram assim: ei, estes que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Querido, um dia eu creio que eu vou ouvir em qualquer canto de Bauru: ei, aquele povo lá do Santa Luzia, da família cristã, está alvoroçando Santa Luzia, aleluia. A família cristã do Meridota está alvoroçando Meridota. Eu lá no Vista Alegre estou alvoroçando Vista Alegre. Querido, Deus te chamou para alvoroçar esse mundo pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Porque tudo hoje é normal, tudo hoje está fácil, pode tudo. Mas sabe como que é alvoroço? Meu irmão, hoje está fácil alvoroçar o mundo. Você pega uma frase da Bíblia e joga no Face. Se aquele bando de incrédulo for contra, alvoroçou já tudo. Já virou bagunça.
É isso que Paulo estava dizendo aqui, é isso que a Bíblia disse, ó. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui, aleluia. Querido, Deus está procurando pessoas que alvorocem esse mundo. Deus está procurando pessoas que sejam contra o pecado, que denunciem o pecado e que seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar, querido, mas olha aqui, presta atenção. Só existe libertação se tiver a palavra, só existe libertação se tiver o nome de Cristo. E diz a palavra que eles mudaram seus relacionamentos. E a Bíblia diz também aqui na carta que nós lemos, que eles estavam pregando a palavra em todo lugar, que todos estavam sendo reconhecidos por aquilo que havia sido feito. Transformação. Antes eu adorava um Deus pagão, hoje eu não adoro mais um Deus pagão. Hoje eu adoro um Deus que é vivo e que um dia vai voltar. Querido, sabe qual é? Agora aqui você presta atenção, que esses dias eu fiz uma análise da minha vida e eu falei, eu preciso me converter de novo. Todo dia eu procuro analisar. Você já viu? Às vezes o pastor lê aquele texto toda santa ceia e a gente não presta atenção. Avalie, analise, examine se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia é o ápice da conversão. A Santa Ceia, ela é o ápice da vida cristã. Porque quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou vivendo em comunhão com os irmãos. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu não estou brigado com ninguém. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou vivendo em santidade. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou tendo paz. A Santa Ceia, ela é o ápice. É o primeiro domingo que vocês fazem aqui? Segundo, primeiro? Então você teve um mês inteirinho. Aí no primeiro domingo você faz aquela análise. Poxa, com quem que eu briguei esse mês, hein? Eu pensei em matar aquele cara, hein? Olha, eu fiquei com uma raiva daquele outro. Mas aí você faz aquela análise. Você vai lá, você é crente, você vai pedir desculpa. Não está na moda, né, irmão, pedir perdão, né? Você vai lá pedir perdão. Mas qual é a tríade da conversão? Nós estamos falando de um povo que adorava imagens, outros deuses, e eles se converteram através da vida de Paulo. Qual é a tríade da conversão? E aqui eu quero te convidar a fazer essa análise. Novo pensar, novo sentimento e novo agir. Quando eu me converto, hoje não vai ser aquela mensagem de glória, vai ser uma mensagem mais para você pensar. Quando eu me converto, quando eu aceito a Cristo, eu preciso fazer essa análise, e dia após dia, porque não é porque eu me converti hoje que amanhã eu não vou desconverter. Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Se fosse fácil, irmão, nós ia todo país, né? Não é porque eu me converti hoje que eu já estou convertido, que eu já estou convertido para... Não, essa conversão, a Bíblia diz que a salvação, ela tem que ser ganha dia a dia, e com esforço. Novo pensar. Quando eu aceito a Cristo como único suficiente Salvador da minha vida, meus pensamentos têm que mudar. O que a Bíblia diz? Ei, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Pensar nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. O problema é que quando a gente se converte, a gente continua com os mesmos pensamentos mundanos. Eu vou fazer isso de errado, e não tem problema. Porque o pecado, querido, antes de ele ser concebido, ele começa aqui. Eu penso. Você é um ser inteligente. Você pensa no que você vai fazer. Você sabe o que você vai fazer. Querido, nós precisamos mudar o nosso pensamento em relação à igreja. O pastor Osmir disse algo aqui terça-feira que eu achei bonito. Falou, eu pensei em fazer tudo para depois deixar minha sala para o fim. Mas antes dele fazer tudo isso aqui, primeiro ele precisou trabalhar para trazer ovelhas para esse lugar. Querido, eu sei como ele pregou essa igreja, eu sei o jeito que ela está hoje, e tudo para a honra e glória do nome de Jesus.
Querido, o ser humano ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Enquanto nós tivermos o pensamento que as coisas são mais importantes do que as pessoas, nós estamos errados. Querido, mude o teu pensamento nessa noite. Irmão, como é difícil a gente falar, como é difícil a gente ter um pensamento bom de alguém que viveu preso, como é difícil a gente ter um pensamento bom sobre alguém que matou alguém. Mas conversão é isso, querido. Quando eu leio Atos capítulo 2, versículo 42, eu tenho vergonha de falar que sou crente. Quando eu leio Atos 2:42, eu tenho vergonha de falar que sou crente, porque você vai ver o jeito que a igreja primitiva vivia, e vamos ver o jeito que a nossa igreja vive hoje. Querido, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós não podemos mais somente querer as bênçãos, nós temos que desejar o dono da bênção, que é Deus. O problema é que hoje as pessoas estão aceitando a Cristo, não porque Ele é Cristo, mas porque Ele sempre tem alguma coisa para oferecer. Querido, talvez se você aceitou a Cristo e alguém disse, aqui eu tenho certeza que não, mas talvez alguém disse que você ia aceitar Cristo e ganhar um carro, é mentira. Aceite aqui de novo. Você pode aceitar a Cristo e não ser rico. Você pode aceitar a Cristo e não ter um carro do ano. Você pode aceitar Cristo e talvez não ter uma casa. Pode, é verdade. Mas eu te garanto que você vai ter direito à salvação. Você vai poder morar no céu. Querido, dá um glória a Deus, você vai morar no céu. Querido, é isso. Porque muitas das vezes a gente vem na igreja em busca de coisas, quando nós devíamos vir aqui em busca do Criador, que é Deus. Mude os teus pensamentos, se eu mudo o meu. Novo pensar, novo sentir, sentimento. O sentimento do crente não pode ser o mesmo sentimento do mundo. O que é amor mesmo, hein? Que a gente nem escuta mais falar disso. Perdão não está na moda. Meu irmão, se tem uma coisa, a Denise sabe, minha esposa, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de pedir desculpa, eu peço. Às vezes eu piso na bola com o cara, aí eu vou lá, desculpa, eu peço, irmão. Teve gente que eu pedi mais de 5, 6 perdão, me arrependi. Não tenho vergonha. Para Deus também não. Deus falou para a gente confessar o nosso pecado e deixar. Confessa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Querido, não tenha vergonha de pedir perdão. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como Cristo amou. Um novo mandamento eu vos dou, ame o próximo como eu vos amei. O meu sentimento era de raiva, o meu sentimento era de ódio, mas quando eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, só o amor reina dentro de mim. É claro que a gente vai ficar bravo, irmão, a gente fica, né? Eu sou meio agitado, irmão, sabe? Às vezes eu fico meio doido. Às vezes a gente fica, mas a Bíblia diz, né? Ireis, mas não pequeis. Querido, é claro que às vezes a gente fica nervoso, mas o sentimento que existe dentro de nós não pode ser o mesmo sentimento do mundo. Não pode. E novo agir. As nossas ações tem que ser diferente da do mundo. Querido, o dia que o governo não vai fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer, a Dilma não vai fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Jesus mandou cuidar das viúvas. Jesus falou para a gente pregar o evangelho a toda criatura, fazer o bem ao próximo. E a gente fica esperando o governo fazer, que a gente tem que fazer a igreja. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Se o meu agir for igual ao do mundo, o que adiantou se converter? Se as minhas atitudes forem a mesma de quando eu era do mundo, o que adiantou? As minhas atitudes têm que ser diferentes. O mundo fala palavrão, eu não falo. O mundo bebe, eu não bebo. O mundo pisa na bola, eu não piso. O mundo peca, eu não peco. Eu não vivo na prática do pecado. Porque nós temos que buscar, a Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Querido, se você quer ver a Deus, e a igreja dos dias de hoje precisa buscar a paz, a santificação, santificação coletiva, santificação individual. Querido, nós devemos buscar essa santificação, para que um dia, quando a trombeta tocar, você e eu ouvimos o som daquela trombeta e dizer: ei, Jesus Cristo está voltando, eu vou subir, eu não vou ficar, porque os meus pensamentos não foi o mesmo do mundo, o meu sentimento não foi o mesmo do mundo, o meu agir não foi o mesmo do mundo. Eu aceitei um Cristo que pela graça me salvou, e por isso eu sou livre. Não vivo mais em mim, mas vivo em Cristo. Não vivo mais eu, mas quem vive é Cristo em mim. Querido, e eu quero encerrar. A igreja precisa começar a rever os seus conceitos. Quando eu falo a igreja como um todo, pelo amor de Deus. A igreja precisa voltar a rever os seus conceitos. E eu vim de um tempo, pastor, o João lembra um pouquinho disso. Eu vi uma matéria esses dias no jornal Atos, falava crente de vidro. Eu vim de uma época, pastor Valdemar, um negão, mas grande, ele chegava dentro da igreja, ele via alguém mascando chiclete, ele fazia assim. Você já sabia o que tinha que fazer. Eu vim de um tempo, meu irmão, eu dei muito trabalho quando era criança. Eu ia na igreja para brigar com os outros. Eu vim de um tempo que a diaconisa chegava em mim e fazia assim: para! Minha mãe não falava nada, minha mãe sabia que eu estava aprontando. Agora hoje, a coitada da diaconisa não pode nem: para, nenê, porque os crentes estão tudo machucados. Vou sair da igreja, vou para outra igreja. Bateu na mãozinha da minha filha. Ai, não pode nem mastigar um chicletinho, é tão normal. Querido, não vamos trazer o mundo para dentro da igreja. Vamos ter respeito dentro da casa de Deus. Irmão, você vai lá falar com o juiz com chiclete na boca, igual uma vaca mascando, para ver se o juiz vai te receber. E me desculpa o português, claro. Me convida de novo, por favor. Essa escapou, tem hora que escapa, irmão. Mas vai lá na frente do juiz para ver se o juiz vai te assinar. Não recebe. O juiz vai olhar para você e vai falar: ó, joga isso aí fora. Fica mastigando. Aí você na igreja está aprontando e você fala: para. Eu vou sair da igreja. Querido, a igreja precisa receber maturidade nessa noite. Quem quer receber em nome de Jesus, se coloque de pé, por gentileza. Querido, a vida cristã, ela é feita de ciclos. Quando eu era criança, falava e agia como criança. Hoje eu cresci, deixei das coisas velhas de criança para trás. Não faço mais aquilo que criança fazia. Hoje eu sou cheio do Espírito Santo, cheio da presença. Hoje eu sou maduro. Querido, a igreja, para ela poder crescer, e o que estava acontecendo aqui em Tessalonicenses, uma igreja que estava em fase de crescimento, se ela não quiser inchar. Esses dias eu dei um seminário na minha igreja sobre maturidade espiritual. Querido, precisamos ter maturidade espiritual, para aquilo não virar inchaço. Igreja cheia não é certeza de Deus aqui no meio. Igreja cheia não é certeza de que Deus está trabalhando. Sabe qual é a certeza de que Deus está trabalhando? O Espírito Santo agindo na tua vida. Sabe qual é é isso, querido, aqui está o segredo desse texto. O que Paulo está dizendo é isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu não estive aí no meio de vós com um evangelho superficial, mas eu estive no meio de vós num evangelho vivo e eficaz. Feche teus olhos, por gentileza. Espírito Santo,